Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, como ouvimos, o Evangelho, são apenas 4 versículos, mas que representam uma instrução tão grande para nós, porque o próprio Cristo, que se diz aqui o bom pastor que escuta, que ouve as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E a gente trazendo para a realidade que nós estamos vivendo hoje, do Dia das Mães, qual é a mãe que não é um pastor dentro da sua casa? Que cuida dos filhos, escuta os filhos, por mais errados que sejam, mas a mãe está ali, cuidando, rezando, pedindo que o Senhor proteja sempre. E Jesus é o mesmo jeito. Jesus, ele está ali olhando por nós. Nós não escutamos, nós muitas das vezes fugimos, assim como da nossa mãe. Mas ela nunca desiste, e o Senhor também não desiste. O Senhor sempre está ali, mostrando o seu amor, estendendo sua mão para cada um de nós. Para que prova maior do que essa que o Senhor nos dá, através das leituras de hoje, a segunda leitura do Apocalipse de São João, que o Senhor diz que todos aqueles que estão ali lavaram suas vestes, passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos, sim, lavar nossas vestes, passar por grandes tribulações, sim, para que nós possamos também ser merecedores da vida eterna. Só assim nós vamos reconhecer o tamanho da graça que o Senhor estende a cada um de nós. O Senhor nos mostra através do seu ouvir, porque Ele está sempre atento. Eu ouvi uma mensagem hoje que dizia assim, que a mãe, ela ama por 2 e ela ouve por 2, ela reza por 2. Por ela e pelo filho. E o Senhor, Ele intercede por cada um de nós. Ele é Deus, Ele está ali intercedendo, Ele está ali olhando por nós, nos cuidando. Intercedendo não, Ele está nos protegendo mesmo das ciladas que a gente cai. Por quê? Porque foge da sua presença. Nós estamos sendo muitas das vezes ovelhas desgarradas. Não aquelas ovelhas que param, escutam a voz do pastor. Porque é o que nós deveríamos fazer. Nós estamos ali ouvindo a voz de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus. Porque o Evangelho é o próprio Cristo que está falando. E muitas das vezes a gente confunde essa voz. A gente se perde nas tantas vozes que a gente escuta no mundo. E a gente não tem saída. Por quê? A gente não sabe reconhecer a voz do pastor. A gente não sabe reconhecer a voz daquele que realmente pode nos tirar das situações de tribulação, de sofrimento. Não é dizer que Jesus ele vai só nos dar um mar de rosas, que a gente não vai sofrer mais, mas ao lado dele, a gente vence tudo. É igualmente com a mãe. Nós vencemos tudo ao lado da nossa mãe. Nós vencemos as batalhas, nós vencemos as tribulações, porque ela está segurando na nossa mão. A gente muitas das vezes se pega ali, sem saber o que falar, sem saber o que fazer da nossa vida, e a gente recorre a quem? A nossa mãe, porque ela vai nos dar um bom conselho. Ela vai nos dizer o que fazer. E Jesus não é diferente. A gente tem a oportunidade de receber Jesus, de vir diante do Senhor, no sacrário, falar das nossas dificuldades, e Ele está ali escutando. Ele não vai em nenhum momento fugir de nós, mas Ele vai continuar escutando. Ele vai continuar nos dando ali o acalento. Porque nós precisamos. A nossa vida é de batalhas, a nossa vida é sofrida, mas o Senhor está ali ao nosso lado. Uma coisa que a gente tem que ter certeza, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor está sempre conosco. E no Evangelho de hoje Ele diz isso: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Sejamos ovelhas que realmente busquem escutar a voz do Senhor, porque muitas das vezes estamos deixando
não reconhecemos, mas busquemos com todo o nosso coração, abramos o nosso coração, porque o Senhor diz: rasgai os vossos corações e não as vestes, para que nós possamos escutar essa voz que ela, quando adentra a nossa vida, ela vai lá no fundo, ela transforma, ela tem o poder de transformar cada um de nós, transformar as nossas atitudes, transformar toda a nossa vida. É a voz do Senhor, somente essa voz é capaz de transformar. Porque mesmo a mãe ali do lado, muitas das vezes, precisa da intercessão dos santos, precisa da intercessão e da proteção do Senhor. Porque às vezes o filho é desobediente, não escuta. E nós não estamos escutando essa voz. Não estamos escutando nem a voz da nossa mãe, nem a voz de Deus muitas vezes. Porque deveríamos estar no caminho, como esse povo aqui, da segunda leitura. Passaram pela grande tribulação, mas tiveram a sua recompensa, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós temos esse privilégio de toda sexta-feira, de nos confessarmos, de lavar nossas vestes também no sangue do Cordeiro, e de comungar recebendo o corpo de Cristo. Hoje foi mais o restante das crianças que receberam a Eucaristia, hoje a primeira Eucaristia. Tiveram esse prazer de receber Jesus. Como eu posso dizer, é esplendoroso o sentimento que a gente sente naquele momento. Porque ninguém vai passar por aquilo novamente. Foi a primeira vez que a gente encontrou Jesus, pela primeira vez a gente recebeu Jesus em nosso coração através da Eucaristia. E Ele se deixa ali encontrar. Ele se deixa tão próximo de nós, para que nós possamos entrar em comunhão. É Jesus falando, aqui no final: eu e o Pai somos um. Não é que eles são a mesma pessoa, mas são duas pessoas com a mesma natureza. Porque senão iria ficar difícil entender, compreender a Santíssima Trindade. Mas são três pessoas com a mesma natureza. E eu falava hoje pela manhã, a nossa natureza é a natureza humana. Não de animal, não de animal irracional, mas nós somos animais racionais que devem buscar sempre estar fazendo a vontade do Senhor, que deve buscar fazer com que a nossa vida se torne santa. É natureza humana, mas nós devemos buscar a natureza divina do Senhor. Como é que nós vamos querer ressuscitar com o nosso corpo glorioso no último dia, se nós não buscamos enquanto é tempo? É o Senhor nos dando a oportunidade, é o Senhor nos mostrando o caminho, derramando sua graça sobre nós. Mais uma vez eu repito, pela Eucaristia e pelo sacramento da reconciliação, nós temos a oportunidade de lavar nossas vestes, ali de receber o sangue do Cordeiro, que é o próprio Cristo que se faz presente. Ele é o bom pastor, Ele escuta todas as nossas orações, Ele escuta todos os nossos pedidos. Muitas das vezes não acontece de imediato, porque o que seria do Senhor se fosse assim tão imediato? Seria um mágico. Porque os mágicos, muitos, eu quero uma coisa, estalar do dedo ali, já consegue. Com Deus não é assim que funciona. A gente tem que rezar, a gente tem que batalhar. Muitas das vezes nos prostrar de joelho e ali oferecer nossa vida, oferecer a nossa família. Quantas mães não fazem isso pela sua família, pelos seus filhos? Buscando ali ter uma harmonia dentro de casa. E muitos não dão valor a tudo isso. Que nós possamos continuar essa caminhada. Não é fácil cuidar de filho, mas não desistam, porque Cristo Ele não desiste de nenhum de nós. Ele está sempre ali nos dando força, nos incentivando, e nós deveríamos incentivar
seja crianças, jovens, adolescentes, todos nós deveríamos incentivar a buscar Deus, a estar no caminho de Deus. A gente vê na primeira leitura que Paulo e Barnabé, eles saem em missão. Eles vão em missão, vão em busca de dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus falou, né, de levar a palavra de Deus, de mostrar ao povo quem é Jesus verdadeiramente, para que todos possam conhecer. E ali eles enfrentaram tribulação, enfrentaram barreiras, porque o povo não estava querendo aceitar, principalmente o povo judeu, que foi aqueles que eles foram enviados para primeiro falar a eles. E eles não quiseram escutar, não quiseram ouvir a voz de Deus. E ali eles começam a tramar, assim como tramaram a morte de Jesus, eles começam a tramar também para que expulsem os discípulos daquela região. E a gente vê no final da leitura que Paulo e Barnabé eles saem glorificando, dando graças a Deus, porque foram perseguidos, foram expulsos por causa do nome de Jesus. E hoje a gente não tem vergonha de falar. Se a gente fala alguma coisa e o povo diz assim, só quer ser o santinho, só fica falando mal de nós, a gente já desiste da nossa caminhada. Muitos de nós somos assim, somos fracos na fé. Que tipo de fé, que tipo de Deus eu estou servindo? Porque se realmente eu busco servir Jesus Cristo, pode vir tribulação, pode vir gente falando mal de mim. Como tem, não vai parar. Porque as pessoas, por mais felizes que elas vejam as outras, elas sentem inveja e começam a falar. E se nós nos destacamos diante de uma realidade, as pessoas vão falar mal, vão querer passar a rasteira em nós e vão querer nos derrubar. Mas isso não é motivo para a gente parar. É motivo para a gente continuar, agradecer a Deus porque as tribulações estão vindo, porque nós estamos servindo, estamos falando do seu nome. Cada um que está aqui tem uma missão, seja na comunidade, seja num grupo, num movimento, mas nós temos uma missão. Outros ainda não estão enganjados, mas que poderiam. É só a gente procurar. Tem tanta coisa para fazer. Não é que o padre está aqui suplicando, não, mas tem muita coisa dentro da igreja para a gente fazer. Ajudar, ser caridoso com o próximo. Não digo só ser caridoso, dando tudo que você tem, mas ouvindo, escutando as pessoas. Isso é agir com caridade. Né? A gente viveu o tempo quaresmal, onde pedia oração, jejum e caridade, ou esmola. A esmola, a caridade não é só você dar aquilo em materiais, bens materiais, mas saber ouvir, saber acolher as pessoas. A gente já está perdendo essa prática, porque hoje tudo se resolve pelos meios sociais, né? As redes sociais. A gente, muitas das vezes, até para conversar com uma pessoa, a gente já não quer. Eu mando mensagem, porque não tem coragem de enfrentar, de olhar no olho da outra pessoa e falar, muitas das vezes. Ou muitos não têm coragem de ouvir as verdades. Não tem coragem de escutar a verdade, porque quando a gente tem um amigo verdadeiro, ele pode chamar a atenção nossa. A gente vai ficar com raiva na hora, mas a gente vai acolher a chamada de atenção. E Jesus é dessa forma, é nosso amigo, é o nosso bom pastor, ele vai nos chamar a atenção, ele vai puxar a nossa orelha, mas nós precisamos escutar, nós precisamos parar e ouvir o que ele tem a nos dizer, porque é importante para a nossa caminhada, é importante para a nossa vida, tudo aquilo que Jesus está falando. A raiva vai vir, vai ser passageira, mas a palavra de Jesus, ela é eterna na nossa vida. A do amigo também é passageira, mas a de Deus, ela vai permanecer ressoando dentro de nós. E nós precisamos ouvir, nós precisamos escutar a voz do Senhor. E como ele diz, meu Pai me deu estas ovelhas. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, o Senhor Deus nos deu
a Jesus. Quando ele morreu na cruz, nós todos pertencemos a ele. E jamais ele vai deixar que nós nos percamos no meio do caminho. Mas precisamos ouvir, precisamos escutar esta voz do Senhor, que ressoa dentro do nosso coração, na nossa vida. Hoje a gente está escutando e que a gente possa continuar. Pedir o Espírito Santo de Deus que possa continuar dentro de nós para que a gente possa meditar a palavra de Deus. Durante a semana nós tiremos um tempinho, ouçamos a palavra de Deus, seja a liturgia diária ou mesmo comece a ler a Sagrada Escritura, ouvir ali, conhecer Jesus, porque é somente por lá que nós vamos ter um conhecimento de quem é verdadeiramente Cristo. Façamos essa experiência. Se você já faz, louvado seja Deus. Mas se você ainda não faz, faça a experiência de ouvir a voz de Deus através da Sagrada Escritura, meditando cada versículo, para que o Senhor possa realmente nos dar o caminho a seguir, o caminho a nos levar à eternidade, à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.